E aí, galera, tudo bem? A nossa tarefa hoje é matar as três provas que sobram aí no nosso capítulo sobre a UBRA, a prova conteudística, cuja vantagem de estudá-la é num crescente em relação ao UX e o PF, por exemplo, introduzir cada vez mais conteúdos. Tá? Qual é a característica da prova da UBRA? 15 questões, normalmente 3 textos ou 2 textos de uma história em quadrinhos, às vezes ligada a uma questão só, mas sempre com muito conteúdo. Qual é a ideia aqui? Nós vamos ver tudo que uma prova de português pode perguntar, desde os elementos mais simples com os quais nós começamos o curso, ortografia, fonética, acentuação e por diante, até análise sintática interna e externa. Uma boa revisão do segundo semestre nós estaremos fazendo aqui agora, ok? Então vamos imediatamente ao compartilhamento aqui da tela. Nós estamos no livro 1, página 95, onde a gente tem a prova de inverno de 2017. Vocês estão ligados, inverno e verão na UBRA sempre tem medicina. A festividade sempre é forte para os padrões da UBRA, né? Lembrando também, embora ela tenha usado o Enem durante a pandemia, nós acreditamos que ela vai voltar a fazer o vestibular, provavelmente ainda nesse mesmo ano. Tá? Tu nota também que as questões de interpretação elas são bastante fracas. Não se trata sequer de interpretação, né, cara? É praticamente encontrar onde está escrita a mesma frase. O cara tirou do texto e botou na alternativa. Por exemplo, na letra A, o que está errado? Ele não diz que a estrela brilhava sobre o mar. Na letra B, não é de tocar os tambores, é de dançar ao som dos tambores. Na letra C, a lembrança não é dolorosa, muito antes pelo contrário, é super prazerosa. Na letra D, não faz desaparecer a menina, sim surgir. E na linha 14 tu tem essa informação, né? Dos tambores serem a herança materna. Tu vê, na linha 14 está escrito aquilo ali mesmo, entendeu? Então eu vou fazer um acordo contigo, né? Eu não vou ficar indo e voltando, porque provavelmente devo ter acertado as interpretação. Tá? A gente só erra de interpretação da Uber quando elas são muito mal feitas. Tá? Então não vou ir lá. Se tu tiver dúvidas, tu me chama no plantão, tranquilamente, até para não cansar. Vai ver que isso aqui é uma situação bem diferente das questões de interpretação, por exemplo, URGS, um pouco Enem, URGS principalmente, onde a complexidade da pergunta de interpretação é maior, daí tu tem que conferir, entendeu? Tu tem que conferir sempre, é claro, né? Eu não vou conferir aqui porque eu acho que é mais fácil para ti, então eu não vou ficar te enrolando. Claro que na 2, por exemplo, quando outros aspectos se misturarem, o que tem na 2? É o discurso em primeira pessoa que revela a centralidade da narradora. O que significa centralidade nesse caso? O texto é completamente subjetivo, né? Ele está sendo narrado em primeira pessoa. Então, essa subjetividade significa centralidade no narrador. Então, tá bem tranquilo, acho que não tem problema para ti, né? Centralidade e subjetividade nesse caso. Essas expressões em idiomas africanos, tu vê ali, claro que pertence à cultura das LT, até a nota de pé de página diz isso, certo, né? Agora, a 3 não, né? Ela não foi educada nos modos franceses, ela era escrava. E a pegadinha maior está na 4, né? Os filhos e netos de LT são livres. Os que estão vivos são livres. Nós não sabemos se todos o eram, entendeu? Só os que estão vivos, que é o que diz na linha 4, que são livres. Mas desde quando o Ubra faz essas pegadinhas, né? Olha, 3, figuras de linguagem. Claro, ele diz ali sentido denotativo, porque as outras estarão num sentido conotativo em função da figura. Por exemplo, prosopopeia na letra A, aquela ideia de uma coisa inanimada. Claro que mãos pertencem a um corpo, mas em si elas não são animadas, então elas não poderiam despertar ninguém. Prosopopeia. A B não tem nenhum sentido conotativo, sentido literal, denotativo. A C, música é um vento, é uma metáfora. Tambores permanecerem calados, prosopopeia. E cabaça. Cabaça é uma figura esférica de origem vegetal, que nem uma cuia. Ligado em cuia? Cuia, que vem de um negócio chamado porongo, que vai dar origem ao objeto do gaúcho. Nesse caso, a cabaça é similar, mas se presta a ser um instrumento musical. É tipo um chocalho. 4. Questão, desculpa dizer assim, mas vamos combinar, uma questão também infantil, né? Porque está focada exclusivamente na nomenclatura dos tempos verbais. Então, a frase original está no presente, tá? Quais são os outros tempos que a gente tem ali? Estremecia é pretérito imperfeito, aquilo que dá a ideia de repetição, continuidade. Estremecer, anterioridade, pretérito mais perfeito. Estremeceu, perfeito, tá aí a tua resposta. Que é aquela coisa que acontece apenas uma vez, sem repetição. Por isso que tu diz perfeito, quantificável, ok? Um tempo sem continuidade, descontínuo, pontual. Estremeceu, nasceu, sacudiu, atravessou, é tudo uma vez só.
estremeceria o futuro do pretérito e estremecerá o futuro do presente. Beleza? Boa. Então, olha a 5. A 5 é uma questão de análise sintática interna e externa. Por exemplo, algumas dificuldades, tá? Eventualmente, por pedir tanta coisa, não é interesse da Uber dificultar a tua aprovação, com certeza. Mas por pedir tanta coisa e as pessoas terem tantas fragilidades em português, às vezes complica, né? Por exemplo, chocoalhar não é transitivo indireto, é intransitivo. É aquele verbo que não tem complemento, não tem objeto direto ou indireto. Chocoalhar significa sacudir. Tá? E nos tornozelos e nos pulsos seriam ajuda do verbial de lugar. Dá para usar só chacoalhar. Os búzios chacoalhavam, se mexiam. Tá? Na 2, a gente tem a pergunta séria. Tá? Tambores, djembes, não é sujeito composto. Né? Lembra que o sujeito composto tem que ter 2 núcleos, ou seja, 2 substantivos. E ele só tem um, que é tambores, é um sujeito simples no plural, né? Mesma coisa que o composto. Os junjuns é o objeto direto, né? A frase é: os timbales convidam os junjuns, então, objeto direto. E quando o tocam, aquele quando ele naturalmente é uma oração adverbial temporal por causa do quando, né? Ele faz exatamente isso, a conjunção adverbial temporal. Ficamos com letra D. 13 e 4 sapas aí, correto? Muito bem. Então, olha a 6, onde o aspecto da análise sintática volta. Aqui tem perguntas bem variadas, né? Até a acentuação vai entrar, só uns detalhes sintáticos vai ter. Tem na primeira frase, né? Mas pode ser substituído por todavia ou não, claro. Como é que é o nome do bicho aí? Conjunção adversativa, conjunção coordenada adversativa. Quais são elas? Sinônimas. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Next sempre aparece, né? Aí tem as perguntas de classe, qualquer é pronome indefinido, que é a terceira, e uma das matérias que mais cai na Ubra, né? Paroxítona terminado em ditom crescente. Clavicórdio, memória. Lembra que o paroxítona terminado em ditom crescente, o acento está numa sílaba e o ditongo está na outra. É um paroxítona que termina em ditongo. Não é que nem o ditongo tônico aberto, em que o acento tem que estar no ditongo. Uma das perguntas que as pessoas mais fazem, tipo herói. Herói, o acento está no ditongo, isso é o ditongo tônico aberto, e não paroxítona em ditongo, ok? Então, qualquer também é o pronome definido. Então, 1, 2 e 3 estão certas, a 4 também. O até significa inclusive. Poderia tirar música inclusive de uma panela, ideia de adição, adjunta adverbial de adição. E a 4, o que, é a cabeça oca e ele, o honoré, na segunda linha que me fez tirar essa música aí. Beleza. Então ficamos com letra E todas corretas, né? 7, a outra questão também bem primária da obra de vozes verbais. Ele me carregava, como dizer, eu era carregado, ou era carregado, no caso ali, no gabarito da letra D. Lembra para fazer voz passiva como é que é? Tu bota o verbo de ligação ser, transforma o verbo original em particípio. Então, se tu tem um verbo ali, carregava, tu vai ter que ter 2 só, porque é ser mais o verbo original. Então, a primeira que tem um tá errado, a C tem 3 e a Equador não tem o verbo ser. E aí tu define pelo tempo verbal. Carregou é pretérito perfeito na A e... não, carregou nem dá, perdão. Fui carregado é pretérito perfeito na B e era carregado é o imperfeito. Ok? Joguetinha de viado, que dificuldade. Então vamos ver a 8, que vai nos atropelar em classes gramaticais. Classes, cara, a Ubra às vezes não tem muita noção, talvez ela queira facilitar, mas classes não é fácil para ninguém. Vamos ver se tu te viu bem aqui. Claro, tu vai acertar, mas a imensa maioria tem muita dificuldade em classes. Na primeira, onde é pronome relativo? Tu lembra dessa ideia de pronome relativo? Como é que o onde vai ser pronome relativo quando equivaler a expressões tipo assim, ó, em que é na qual? E dá para fazer ali, né? Na casa em que é, a casa na qual. Perfeito. Quer saber se é pronome relativo, faz a substituição por em que é na qual. Certo a primeira, o gabarito é B, né? Então vai só a segunda aí vai estar errada. Por que está errado? Cara, pelo amor de Deus, calado não é substantivo, calado é adjetivo. A pessoa ficou calada, a pessoa calada, lembra? Que é aquilo que tem a característica justamente de acompanhar o substantivo. Então, errada a segunda. Na é preposição e artigo. Olha as perguntas dos caras, né? Permaneciam é verbo de ligação, tanto que tem um adjetivo de complemento, permanecer calado. A característica do verbo de ligação é essa aí, hein? Se liga. Qual é o complemento
verbo de ligação, chamado predicativo, cuja classe tem que ser um adjetivo. E frequentemente é um advérbio, cruz, credo, né? Sufixo mente, mente, advérbio de nome. Tá, mas e semente? É quando é sufixo, correto? Beleza. Questão, então, 9. Voltamos para a interpretação. Os textos eles são extensos, né? Mas tu vê, aqui eu até anotei as páginas depois, as linhas para confirmar, tá? Na primeira, que vai estar errado, como não permitir, está escrito na linha 9, como permitir, como fazer. Então, o acento permitia o tráfico, né? Levava o tráfico. A 2 vai estar certa, está na linha 4. Na linha 4 não, perdão. Na linha 11, já no segundo parágrafo, né? Explica como é que era o plantation e a escravidão. Bem interessante esse texto até, né? Para quem curte o aspecto da escravidão, né? Definitivo da formação da nossa cultura. A 3 está na linha 13, né? Explorava até a exaustão escravo, né? Como se fosse uma mercadoria, naturalmente. A 4 está na linha 18. Foram criados postos para fiscalizar os produtos, né? Para diminuir o contrabando. E nas 5 nada a ver, né? Com o passar dos anos de exploração, você vê o final, foi a mudança econômica, não a exploração em si, ninguém teve termos escravos. A 10 foi anulada, porque se tu olhar bem, tá? Isso aqui é uma pergunta sobre tipologia textual e níveis de linguagem. A obra gosta muito de fazer isso. Perguntar se é narrativo, descritivo, dissertativo e associar o nível de linguagem. Por exemplo, assim, narrativo formal e informal, descritivo formal e informal, argumentativo e informal a linguagem, correto? Tá, mas assim, tu nota que coloquial não dá para ser. Então já mata A e mata E. Regional, muito menos. Esse texto não, texto gauchesco. Informal não dá. Então a resposta que os caras planejaram era a letra C. Só que daí o louco ali me escreveu fornal. O que é fornal? De forno? Não, né? Aí tiveram que anular a questão. Micos, micos e micos. Olha, 11. Os caras têm 6 meses para fazer uma prova, não conseguem fazer a digitação correta. Aí é ferrado, né? Vamos ver então de novo a questão de classes. Sentiu que a obra curte classes, né? Custo, então, é substantivo, gabarito é B, né? Visando o A é preposição do verbo transitivo direto, né? Olha aquele que ali, pronome relativo, os descendentes espanhóis, os quais tinham uma vida, esse aí vai te dar o artigo indefinido, né? E o social, que acompanha status, que é substantivo, então social é adjetivo, beleza? Questão de vocabulário. Aqui eu acho que só tem como ter uma resposta, tá? Esforços, empenho, luta, talvez até pudesse dar alguma coisa mais aviltado, de aviltar. Só tem uma resposta que é o degradado, né? Que é estragar, espezinhar, correto? Que é fazer alguma coisa ruim. Tá? Ficamos então com a letra A. 13, que é crase. Essa questão de crase da Ubra, tu já notou, é bem irregular, né? E usa muito regência nominal. Por exemplo, o gabarito da letra vai explicar isso aqui, ó. Correspondiam tem preposição, e aqui tem artigo, eu estou vendo plural, ó. Então tem regência verbal e plural. E aqui, ó, destinados a é regência nominal de destinados. Destinados a alguma coisa que, destinados ao adjetivo, que era da preposição do verbo, a regência nominal, mas tem a crase da mesma forma que tem a preposição de regência nominal e o artigo da vida. Ok? Então aqui vai dar a letra A também, né? Explicação perfeitinha. Aí chegamos no último texto desse tamanho, para o cara me fazer duas perguntas. Vamos ver como é que é o custo-benefício aqui, tá? E aqui também, as perguntas são bem factuais, né? Factual, tipo assim, não tem interpretação, é tal, não está no texto. Por exemplo, a primeira é verdadeira, está na linha 4. Agora é o seguinte, ó, não dá para a gente concordar com a primeira e concordar com a segunda contradiz, né? Claro que tem memória, porque são passadas de geração em geração as informações. A terceira é verdadeira, está na linha 6. Tá? Na linha 7 também já tem a outra informação, está tudo junto ali. Você vê que o cara te dá o texto desse tamanho e usou meia dúzia de linhas, né? E na realidade a última está errada, que daí o cara usa a última linha do texto, né? Em que esse medo se torna maior que a saudade. Esse medo com o tempo torna-se maior que a saudade, correto? E não como está o contrário na última linha. E aí, nesse textinho do Minha Couto aqui, o cara vai fazer aquela pergunta que nós comentamos antes, né? Linguagem e gênero textual, linguagem e tipologia textual, tá? Então a primeira já vai estar errada, porque a linguagem não é argumentativa, isso é uma narração, é ficção, tá? Errada a primeira.
por causa da linguagem argumentativa, coloquiais, mais ou menos. Gênero dramático não existe, o gênero é teatro, correto? Mas não o gênero dramático. Na 3 apresenta figuras de linguagem. Ele mesmo dá o exemplo de uma metáfora ali, né, ou prosopopeia, e descreve os costumes. Claro que é o foco do texto exatamente esse aí, por isso ficamos com letra C, 3 e 4. Tranquilo? Então vamos agora à página 110 para 17 verão, a prova seguinte. Além de 17 verão, a gente vai ter as mesmas características, né? Aqui com 2 textos e um quadrinho. Começando com a letra E, um texto da Clarice Lispector, né? Um continho em que entra inseto, que é verdinho, verde a cor da esperança, e tem uma confusão entre um inseto e a esperança. O menino vê, por exemplo, como inseto, tentando defendê-lo da aranha, e a mulher, enquanto isso, fica se questionando ali sobre, viajando, na questão da esperança. Né? A situação não é dolorosa do cotidiano, uma casualidade, tá? Então, errada está A esperança apenas desejava o caminho da rua, mas não é apenas, né? Tem todas as metáforas que passam pela cabeça da narradora. Na realidade, não, a narradora não faz uma comparação entre o inseto parecer com uma ilusão, isso aí não aparece no texto. E não, o menino também não compara a esperança com a aranha. Tá? E o gabarito está ali, né? É exatamente na letra E, que é exatamente toda a estruturação desse texto. Entre o menino está fazendo uma coisa, digamos, mais factual, que é tentar salvar, coitado da esperança inseto, e a mãe viajando. Tá? Beleza. Isso foi interpretação de texto, gabarito Equador. Na 2 agora a gente tem a letra A e mais tipologia. Tipologia sempre associado com níveis de linguagem. Tá? Os diálogos conferem um tom informal ao texto. Tipo uma crônica do cotidiano, leve. Né? O texto é narrativo e tal, mas ele não pode ter função fática, né, cara? Lembra a função fática, funções da linguagem, olha a gente se aproximando cada vez mais do Enem. A função fática é saber apenas se o canal está aberto, aquele negócio do alô do telefone. Não é o caso aqui, né? A expressão no texto apresenta apenas descrição puramente denotativa da esperança, não. Na cabeça da mulher é super conotativo da narradora, né? E o ente sobrenatural, de onde é que tirou isso aí? Esse texto aqui é da Clarice Spector, não é do Stephen King, entendeu? Ficamos apenas com a 1 ali, tá? Agora vamos ver questão de classes mais aplicativa, tá? Por exemplo, o gabarito aqui vai dar Canadá. Então, a primeira, uma esperança, torna a esperança definida, porque é um artigo indefinido, entendeu? E é aquele uso, esse é um uso bem interessante que a URGS também gosta de fazer. A gente aprende bastante sobre a URGS aqui na Ubra, tá? Por incrível que pareça. Esse uma significa que eu não sabia quem ela era antes. Ela está sendo introduzida no texto, correto? Ela não era conhecida ainda na narrativa, por isso que a gente usa um artigo indefinido. Esse é um dos papéis indefinidos, introduzir uma informação. Tá? A segunda pergunta do Mas, como eles gostam do Mas, né? É uma ideia de oposição, conjunção adversativa. Tá? A terceira já vai estar errada porque não determinam, ok? São artigos indefinidos, então a 3 contradiz a 1, obviamente. A emoção dele também unia em uma só as duas esperanças, mas justamente não é isso que elimina a ambiguidade, né? Isso está provocando a ambiguidade, correto? Está mantendo a ambiguidade entre as duas esperanças denotativas e conotativas que aparecem no texto, né? A esperança é coisa secreta. A ausência do artigo reforça uma leitura ambígua acerca da significação porque ela está ainda ali indefinida. Beleza? Muito bem. Não é a esperança do inseto, a esperança da narradora, né? Classes de novo, perguntas básicas. E como tem gente que toma um tufo nisso aqui, né? O gabarito vai dar B. Então, o uma é artigo indefinido, claro. O quase é advérbio. Lá, o Gustavo aprender preposição. Tu vê que as classes são quase as mesmas, né? Prazer é substantivo e aquele cansaço qual, esse que é igual a qual, pronome relativo. Pronome relativo, tu já entendeu que é importante nessa prova, né? Questão 5, a questão de vocabulário. Vocês lembram? Rebuliço é uma palavra bem de velho, né? Confusão, né? Bagunça. Indubitável inquestionável, digamos assim, né? Incontestável, por isso dá um inconteste da letra D, bem simples. Essa questão, cara, a 6, ela foi anulada.
Isso aí é uma vergonha, então não é uma questão de ditongo, dígrafo e ato. Tu quer fazer um negócio fácil, tu entendeu? Se tu olhar bem, não tem resposta mesmo, porque dígrafo, lembra de dígrafo, né? SS, LH, CH, LH, G, T, U, R, R, e por diante. Só tem na letra A, filho, e na letra E, trocadilho. O miolo ali, braço, flor, tem encontros consonantais e pouso tem ditongo. Tá, mas então eu preciso de um hiato. Mas Grécia é paroxítona terminado em ditongo. E emoção não tem hiato. Ferrou a questão dos caras. Hiato tem devaneei e maciamente. Beleza. Aí no meio, Deus encabulei tem ditongo. Mas aí não é possível, porque daí não tem dígrafo nas outras duas. Ai, 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 ai. Eu tinha tantos contas nessa idade para fazer uma questão dessas erradas. Para 7, questão de acentuação como gosto, questão de acentuação. Saída é regra do hiato. Queríamos é para paroxítona, tá errado. Ninguém é oxítona terminado em em, beleza? Ilusório e consenso. Olha a regrinha, eu já falei isso aqui nessa coleção. Paroxítona terminado em tom crescente. E uma frase que tu já leu nessas coleções aqui. Dúvida acentuada porque é um paroxítona terminado em A. Primeiro, essas paroxítonas não se acentuam. E dúvida é proparoxítona, correto? Então ficamos com apenas 2 e 3 é B. Né? Questãozinhas de verbo. Vê que as provas são iguais, velho. Iguais. Dá para fazer assim, botar uma venda e fazer essa aqui é de verbos. Né? Andava, só que essa aqui é mais difícil, né? Porque é verbo a verbo, tá? Eles pedem para dizer o que é. Andava mesmo sempre devagar. Ideia de repetição. Então é pretérito imperfeito. Estaria, acho que é mais fácil, né? Futuro do pretérito, uma ideia de hipótese, eu não sei se é verdade, tá? Depois que é o presente do indicativo, e saiu pretérito perfeito, né? Saiu apenas uma vez sem repetição, correto? Então ficamos com letra D. Tolhe o grau da dificuldade. Depois a 9, questão de análise sintática interna. Tá? Morta-aranha é um objeto direto. Estamos então com a B, que é a B é o gabarito, isso aí. Morta-aranha não pode ser objeto direto porque não é substantivo. Vocês lembram desse detalhe aí? Objeto direto é ou substantivo sem preposição ou pronome, correto? E ali tu botou um adjetivo junto, né? Isso tudo, morta-aranha, é um predicativo deslocado, tá? Um trocadilho é o objeto direto tranquilamente a fazer alguma coisa, beleza? Que estava vendo uma oração adjetiva explicativa. Lembra dessa regra? Como é que eu sei que é uma oração adjetiva explicativa? Por causa de uma outra classe que eu estou valorizando um monte aqui, pronome relativo, né? Quando eu digo que estava vendo televisão, é como dizer assim, ó, meu outro filho, o qual estava vendo, que é igual a qual pronome relativo. Pronome relativo sempre faz oração adjetivo, beleza? E virgulada explicativo. Vai, isso é uma coisa constante na prova do botou o pronome relativo com vírgula, adjetivo explicativo. Sem vírgula, adjetivo restritivo. Beleza. E pousar em casa, junto do verbial de lugar. Pousar é verbo transitivo indireto, né? Não precisa de complemento. Se tu colocar o complemento, então tem que ser junto do verbial de lugar, letra finaleira dessa prova, então. Na questão, agora a partir da questão 10, tem uma crônica, né, da Jana Coates. Tem escrita legal, né, sobre rituais e tal. Tem um período que muitas vezes, muitos vestibulares, PUC também, aliás, caiu, eram algumas questões sobre isso, temas de redação, inclusive. Né? Logo na primeira, o gabarito que vai dar A. Na primeira não tem nada a ver com bebê. Né? Ela não adotou vários filhos, na realidade é uma questão de sonhos, questão onírica, né? Então a segunda também vai estar errada, porque claro que sonha nas férias, bobagem dizer isso aí. E a terceira não é vigília, é o sonho que ela compara com gatos ariscos. Vigília quando a pessoa não está bem dormindo. É aquela situação pré-sono, correto? Está bem tranquilinho, mas ainda não dormiu. Tá? O sonho é fundamental para o descanso, tranquilamente, é um dos focos da segunda parte do texto. E na linha, a partir da linha, eu acho que é 21, né? Isso, penúltimo parágrafo, ela explica, né? Sobre como alcançar o significado dos sonhos. Então tá bem certinho. Na 11, outra questão tradicional, que eu acho já um bom treinamento para mim, né? Tipologia com linguagem. Gêneros com linguagem, correto? A linguagem desse texto aqui é predominantemente formal. Né? Às vezes, esse negócio predominantemente da Ubra, às vezes pode nos dar algum problema, tá?
Tu vê que ela usa pouquíssimas coloquialidades, pouquíssimas brincadeiras, só para dar um jeitinho de crônica, tu entendeu? Então tu pode dizer que é predominantemente padrão. Tá? Não é lírico, né? Não é poesia lírica. Tem figuras de linguagem, a metáfora de faxina de pendência, que é resetar o cérebro, digamos assim, é metáfora mesmo. E, claro, convida a uma reflexão, né? Pensar sobre os sonhos e por diante. Então o gabarito aqui vai dar... sim, claro, Equador, que é a segunda que está errada. Beleza, tranquilo. Classes com um pouquinho de sintaxe, tá? Nos analistas, nos diversos analistas de adjunto nominal. Cara, eu gosto muito de fazer essas provas da Ubra. Para quem depois vai para a URGS, se dá conta de ferramentas simples que mesmo sem conhecer muita coisa gramatical, tu pode utilizar. Como é que pode ser adjunta nominal se não está acompanhado de nenhum substantivo? Está no início da frase virgulada. O nome adjunta nominal não pode ser uma coisa esmo, né? Deve ser adjunto nominal porque acompanha nome. E ele não está acompanhando ninguém. É adjunto adverbial na realidade. Então a primeira está errada, a segunda vai estar certa porque ela é bem descritiva, né? Tu tem uma oração adverbial reduzida de gerúndio ali, associando, ok? Então naturalmente está correto. Depois, o que conjunção integrante é aquele que não é igual a qual? Foi assim que descobrimos o qual e eles não dá. Quando não é igual a qual, conjunção integrante. Então está certa a 3. E a 4, as pontas soltas as quais. Se é igual a qual é pronome relativo. Beleza? O mas, cara, nós já respondemos 200 vezes, até nessa prova a gente respondeu. O mas é conjunção coordenada adversativa. Não existe coordenada concessiva. Ou tu diz coordenada adversativa, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, ou subordinada concessiva, embora, apesar de, mesmo que ainda que são dois grupos estanques, não se misturam. Os dois têm sentido de oposição, mas não tem o mesmo nome, ok? E o caprichos ali, como núcleo do predicativo, lembra? Predicativo é o complemento do verbo de ligação. Qual é o complemento que acompanha? São. Resolvido. Vamos então a 13. A questãozinha aquela de voz passiva, que na realidade só para saber se tem coordenação motora mental. Perdi, foram perdidos, né? Como é que faz a passiva? Inverte a frase, objeto direto vem para frente, coloca o verbo ser no mesmo tempo de modo do verbo original, pretérito perfeito, e esse verbo vai para o particípio. Objetos foram perdidos, beleza? Muito bem. A outra questão de crase padrão da prova, o gabarito corria então, né? Na anterior, perdão. 14, o gabarito vai dar A, crase sempre dá A, né? Muito bizarro isso aí. Que é assim, ó, chegamos a, tá ali a regência verbal, ok? E o artigo de compreensão, e a noite é o anoitecer, né? Uma regência não verbal também é uma preferência deles, né? Comparar a regência verbal e não verbal. Beleza, termina com uma história em quadrinhos. Questão desnecessária, mexe com a interpretação de texto banal, né? A primeira vai estar certa, naturalmente, né? O menino, se é que é menino, aquele mongolão ali, expressa a ideia sobre virtude, o Garfield está falando de comer. Garfield cultiva o pecado capital, os caras não é católico, ele não sabe que a gula do pecado capital vai estar certo. Claro que daí a antítese, né, que o cara coloca ali, que o gato coloca a comparação que ele faz ao tema da gula, né, pão de queijo, não sei o que mais. Então vai estar certa 1, 2 e 3, mas a última ali, ó, que está errado não é catacrese, né, pessoal? Quando a gente faz comparações assim, maniqueístas, né, dialéticas, dicotômicas, opostas, paradoxais, a gente chama de antítese, e não de catacrese. Beleza? Muito bem. Última provinha da obra da sequência. Vamos a 118. Eu acho a prova da Ubra uma coisa heróica entre as provas tradicionais, porque pega muita gente, né? Tipo, se tu não tem essas ideias aqui, se tu olhar o público da Ubra, lembremos, né? A Ubra tem 60 vagas. Já chamou, em vestibulares recentes, mais de 600 pessoas, mas tem 1.500 inscritos. Isso é uma coisa que a gente nunca tinha conversado, que eu estou deixando aqui na nossa intimidade para te dizer, né? Você está vendo essa prova aqui, né? 900 pessoas não conseguem passar nela. Entendeu? Praticamente 2/3 dos candidatos não conseguem passar nela. Claro que nós estamos brincando, nos deitando, menosprezando essa provinha. Não estou fazendo nada disso. Só estou dizendo que ela tem uma série de limitações, sobretudo para quem, estudava medicina, né, velho? Ou para uma instituição já de décadas, tem um hospital, é respeitável. Mas ainda assim, mesmo que nós achamos essa prova fácil, muita gente
naufraga nela, correto? Não é mole, eu tinha pensado nisso. Não é só na UBRA, só é só na URGS, perdão, e na Fundação que na PUC que faltam vagas. Falta vaga aqui também, para ver como é que é a qualidade do público. Os últimos 10 minutinhos, então, te lembro desse texto do Mário de Andrade, sempre texto literário, texto longo, exaustivo e por diante. Talvez possa dar algum problema na questão da interpretação. A primeira é C, interpretação direto, né? O problema da letra A não é capacidade moral. O cara era medíocre, mas não fala da questão da moral, são duas coisas diferentes. Não fala dessa desestruturação do Juca aí para parentes e amigos, tá? A ausência do pai morto deixou uma triste lembrança, isso aí, né? Logo no início do texto a gente já tem essa noção. Na letra D, a ceia não era bem elaborada, pelo contrário, né? Os caras reclamavam justamente disso, da mediocridade. E na letra E, justamente, a morte do pai permitiu que o narrador alterasse esse quadro da ceia exatamente igual. Ok? Algumas afirmativas são muito contraditórias no centro assim, do texto, né? O abstratamente feliz aparece, da 2, por exemplo, aparece escrito na linha 3, tá? Na número 1, né, perdão. Na 2 também aparece, logo a seguir da linha 4, tá? Mediocridade, não é uma questão da moral. O 3, na 3 o vinho não está em questão. Tá? Na 4 a gente pode concordar, embora só tenha acontecido depois da morte do pai. E a mãe não chorou a morte do peru, cara. Putz, paz, eu não gosto nem de comentar isso aí. E ficamos com letra B, maravilha. Agora, a gente vai ter uma mistura de matérias aqui, uma mistura coerente, entendeu? Que é ortografia com estrutura e formação de palavras. Vocês lembram, né? Da aula de ortografia. Quando eu tenho prefixos, radicais e sufixos, eu já estou analisando as condições de formação da palavra, o que significa também estar analisando ortografia, beleza? Então, a primeira, gabarito aqui da 3 é Brasil, né? Que a primeira vai estar certa. Cedinho eu tenho dígrafo NH e não, vai estar errada, perdão. Tenho dígrafo, mas em criado eu tenho um hiato, não é um ditongo ali, correto? O gabarito é B aqui, claro, a primeira vai estar errada. Prima tem um encontro consonantal que é o PR, maravilha. Ginásio conciliatório. Acho que os caras só sabem essa regra de acentuação no Ubra, paroxítono terminando de tongo, né? Ginásio, o acento está numa sílaba e a outra termina de tongo. Conciliatório, o acento está numa sílaba e a outra termina de tongo. Beleza? Não, é a mesma coisa que de campo aberto. Parentagem de parente, tem sufixo, né? O sufixo é a terminação, tá ligado? O derivado aí se alterou depois, no final do radical, sufixo. Reformatório, a paroxítono terminando de tongo. Não, mas aqui a pergunta é outra, tá? É a diferença de derivação imprópria, prefixação e sufixação. Derivação imprópria, por isso que a 4 está assim, está errada, aliás, é o caso das duas, tá? É quando eu coloquei o prefixo e o sufixo e ambos são obrigatórios. Eu não posso tirar nenhum deles. Não existem as palavras formatório e provação. Não é da família de reprovação. Provação é a aprovação de ter que provar alguma coisa no sentido de sentir. Em Jesus na cruz. Estou gravando essa aula na sexta-feira santa, tá? Por isso que eu estou com esses exemplos. Então não é de reprovar ou de aprovar, não é da mesma família, tá? Então não dá para tirar o prefixo, então os dois são derivações impróprias. A prefixal e sufixal é aquela quando tu diz assim, ó, por exemplo, infielmente. Existe fielmente e infielmente. Pode tirar o prefixo, então a gente chama de derivação prefixal e sufixal. Ok? 4, o gabarito da 4 vai dar Dinamarca, questão de tempos verbais. Eles ficarem insistindo em tempos, hein? Qual é o mais fácil para tu encontrar aqui? Cara, começa com presente, o vem na 4, né? Então vai matar, vai ter que ser A ou B. Né? Depois nasceu é pretérito perfeito. Aquele 3 ali tem que estar no pretérito perfeito. Então só. Perdão, que acho que eu errei aqui. O 4 é o presente. Então é o penúltimo, é C e D. Perdão, C e D. E o nasceu é pretérito perfeito. Então tem que estar na última, daí tem que dar a letra D mesmo, 4 e 3, sem problemas. Classes e funções aqui na 5 de novo, tá? Vamos ver o que pode ser um problema para ti. Na letra A, certo, muito advérbio de intensidade. Proximidade é substantivo, a proximidade. Aquela é pronome demonstrativo. Cada indefinido, mas obstruente não é um advérbio, cara. Tanto que na frase ali, estou acompanhando memória obstruente, então é um adjetivo. Tanto que iria para o plural. Cara, isso é uma coisa. É isso que os caras os 900 aqueles que não passam, é isso que eles erram.
Como é que é no plural essa frase? Uma memória obstruente, obstruente de obstruir, né? Ou de estar obstruído. Se uma memória obstruente, várias memórias serão obstruentes, né, cara? No plural, entendeu? Fácil, fácil de ver essa aí, correto? Então ficamos com letra E. 6. Mesmo que tu não soubesse o significado da palavra. Ok? Tem um adjetivo que termina com E, né? Inteligente, impaciente, né? Questão de vocabulário, acho que não 6 aí não é um problema, gabarito é B, né? Memória obstruente, atravancada, quer dizer parada, aquela memória que não sai, que parecia ter planejado para sempre a obrigação de uma dolorosa recordação do almoço. É a frasinha que substitui as ideias do pai do cara, né? Vamos ver como é que é essa aqui, das 7. A gente já fez muitas questões assim de análise sintática interna e externa, né? Vamos ver como é que tu tá nesses quesitos. O cara diz assim, né? Tu te lembra que a gente já fez essa questão agora há pouco? A pergunta dos tambores, ó. Minha tia solteirona e santa é o sujeito composto. Não, não. Tá, mas tem dois, solteirona e santa, mas aquilo são adjetivos de tia, porque o núcleo é tia ou substantivo. Ai, 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 ai. Te liga. Ah? Conosco não pode ser objeto direto, porque tu sabe, né? Conosco. Tem uma preposição ali dentro. Veio falar conosco. Falar com alguém é objeto indireto. Ah? Ninguém é o sujeito mesmo. Não, perdão. É o objeto direto, né? É nós não podíamos convidar ninguém. Convidar é alguém ou alguma coisa, então é o objeto direto. Por causa do luto não pode ser complemento nominal. Não está acompanhando o substantivo, é uma adjunta adverbial de causa. Tem mobilidade, não podíamos convidar por causa do luto ninguém. E o que. Olha, vê se tu já não respondeu essa pergunta nessa prova e em outras, né? É uma oração adjetiva explicativa. E a minha tia solteirona, a qual morava conosco. Que é igual a qual pronome relativo. Pronome relativo, oração adjetiva, virgulada, explicativo. Beleza? Então o gabarito aqui é C. Canadá. Olha 8. Olha uma questão de crase. Cara, eu não tô brincando, porque é o Ubra. Se fosse URGS, tu vê que daí já não brinco tanto, porque tu te preocupa, entendeu? A prova tem o mesmo caráter, no sentido das suas repetições, peculiaridades, características, mesma tradição. Só que aqui é um pouquinho mais fácil. E também porque tu não quer o DOC. Não? Como é que é a questão 8? Era um pouco diferente das anteriores. Uma justifica a outra, tá? O que tem crase devido à natureza cinzenta? É devido a alguma coisa. Então tem a preposição de devido, regência nominal. Eu tinha visto isso aí, assim, né? A regência nominal provoca crase a full, provoca aquelas perguntas ali de complemento nominal, adjunto nominal, mas a gente vai ver, tá? E tem o artigo de natureza, né? Então, o gabarito da 8 aqui, a letra A, né? As duas são verdadeiras, a segunda explica perfeitamente a primeira. Beleza? Segundo textinho sobre tradições familiares, da Cláudia Laicani, né? Legal usar articulistas de Porto Alegre, isso aí é legal mesmo, né? A moça escreve aí na Zero Hora. Questão de interpretação, então, vamos ver como é que é. Quais são os problemas, tá? Na letra A não são as únicas, ok? Isso está na linha 18, na linha. Não, no segundo parágrafo. Segundo parágrafo, a partir da linha 8. É tudo sobre várias tradições que são existentes, tá? Cara, olha só. A B, a frase da B está mal escrita. Há rituais que atravessam gerações e nunca sobrevivem incólumes. Não. Os que sobrevivem incólumes, quer dizer, sempre iguais. E os que têm alterações. Segundo parágrafo, linha 8. Olha bem, tradições religiosas não conseguem ser adaptadas, tampouco recombinam. Já dá para anular essa alternativa aí, né? Mas elas conseguem se adaptar, tanto que a B diz isso. E o segundo parágrafo do texto também. E a letra D, tá? As novas gerações perderam inteiramente os laços tradicionais com os rituais. Não, ela mesma tem laços, entendeu? Então o gabarito é Equador, correto? As pessoas decidem preservar laços a fim de retomar a continuidade, o passado, a identificação e aí por diante. 10. Aquela questão típica do nível de linguagem e a tipologia textual, o gênero, correto? É uma crônica com tom memorialístico. Isso não é pejorativo, tá? Isso é uma crônica mesmo, fala em primeira pessoa, fala dela e lembra das memórias da vida dela. Tranquilo, né? Esse dissertativo, não, então não é crônica. E a linguagem é somente coloquial, não, nem tem como, correto? É predominantemente argumentativo, não, é crônica. Você já falou que a crônica tem que estar errado. Por exemplo, a linguagem culta, até predominante, tudo bem, mas não é argumentativo. Mostra muitos exemplos de linguagem coloquial na sua argumentação. Não predomina o culto.
E são traços culturais restritos à região sul. Não, cara, pô, só um pouquinho. Não é verdadeiro. Isso aí vai dar a letra primeira verdadeira, todas as falsas, letra B. Ok? Maravilha. Finaleira. Aí nós temos a voz passiva. A voz passiva é sempre igual. Ó. Eu vejo amigos, tá? Faz a inversão. Amigos vem para frente, bota o verbo ser, são, transforma o vejo em particípio, vistos por mim. Beleza? Deveria ter o por mim ali, tá? O gabarito aí vai dar letra A, né? Amigos são vistos, tá? Beleza. Na prova da URGS isso já foi questão de não dar alternativa, mas aí nem teria como responder, correto? Te liga que é um pouquinho diferente. O princípio pode ser parecido, mas a dinâmica da prova é mais complexa, na URGS, é claro, né? De novo, análise sintática interna e externa, algumas coisas misturadas, tá? Número 1, correto. Sujeito subentendido, lembra? Subentendido, oculto, omitido, implícito, desidencial, eu, né? Mas conjunção coordenada adversativa, já nem sabe se era a mesma prova ou não, porque pergunta tudo igual, né? Ninguém podia negar, aí os caras só estão brincando com o sentido de inexorabilidade. Inexorabilidade quer dizer assim, aquilo que tu não pode não fazer. Inexorável é aquilo que vai acontecer. Por isso que ela diz ninguém podia brigar, né? 2, 3 certas. Eu e meus 2 irmãos constituem-se uma oração subordinada positiva, como eu estava te dizendo antes. É isso, os caras erram grosseiramente. Olha bem, como é que esse negócio vai ser uma oração se não tem verbo, velho? Não tem verbo ali. Eu só chamo de oração, além dos tradicionais, para nossa, aquilo que tem verbo. Oração, nomenclatura gramatical restrita a verbo em português. Então, é errado a 4. E da qual não abria mão era a trégua. O que vai estar errado aí também? Porque o primeiro é regra e o segundo também é regra. Era a regra da trégua. Beleza? Qual é, na 13, a figura de linguagem que nós temos aí? Rituais e traduções percorrerem longo caminho. Personificação, né? Porque não são seres animados. Ok? Bem, figura de linguagem constantes. Aqui tem umas coisinhas meio complicadas nessa questões de quadrinhos do Calvin, né? Primeiro, o que quer dizer na primeira, da 14, piamente? Piamente quer dizer acredita sem restrições, né? Não é verdade. Ele diz, já começa ao contrário, né, na questão. Haroldo afirma que seu amigo Calvin nunca serviu para nada porque também não traquinas. Não, ele não diz isso. É errado também. Calvin recorre ao pensamento lógico para questionar a existência de Papai Noel, não descartando a sua veracidade. A frase ficou meio ruimzinha, mas é a veracidade do Papai Noel, de ele existir. Não tá certo. Que ele começa questionando e depois começa admitindo que ele talvez exista, né? E condiciona duas premissas. Se o velhinho do Natal existe, ele compreenderá o questionamento. Tipo, ele vai me perdoar, né? Então tá verdadeiro. É falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, sim. E, terminando essa prova do ombro, agora a questão 15, né? Que é a análise sintática externa, predominantemente. A primeira oração é concessiva, pessoal? Não, acabamos de ver, concessiva, embora ele aqui mesmo que aquele se é condicional, tá? Que depois ele vai dizer, ele vai entregar o gabarito. O ponto final do primeiro período pode ser substituído por 2 pontos, que é assim, né? Muitas coisas no Papai Noel são difíceis de acreditar. 2 pontos. Renas voadoras, o percorrer o mundo todo. Mas tinha com caráter explicativo, certo? E ser bom é oração reduzida de infinitivo. Como nós fizemos a outra de gerúndio, lembra? Se o verbo está no gerúndio, a oração reduzida de gerúndio está no infinitivo. Oração reduzida de infinitivo. Nunca é adjunto adverbial de negação e o C é adverbial condicional, desmentindo o primeiro. Então tá certo. Ele perdoará é uma oração coordenada assindética. Que sacana isso aqui, né? Na realidade, não. É a oração principal de um período composto que tem uma subordinada adverbial. São 2 orações lá no final, né? Se Papai Noel existe. Então olha bem a sacada aqui, né? Olha como a gente é distraído ou não conhece a nomenclatura. Tu acabou de dizer na 4 que tu tem uma oração subordinada adverbial condicional. Sempre que tu tem uma oração subordinada, a outra oração que acompanha, que nesse caso é ele me perdoará, é a principal. Né? É sempre subordinada e principal, principal e subordinada e não coordenada sintética. Então, se está errado, o gabarito vai dar Dinamarca, 2, 3, 4. Beleza? Muito bem. Próxima sequência, pessoal, em que nós vamos aumentar bastante agora o grau de exigência e a complexidade, serão 2 sequências com as provas da PUC.
onde a gramática vai permanecer menos do que aqui, menos nomenclatura do que aqui, mas mais complexidade na gramática. E uma interpretação também um pouquinho mais adulta. Beleza? Valeu. Aí, obrigado. Abraço.